Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples. Hoje vou trazer um pouco da atualidade daquilo que se vive em Portugal sobre o mercado de transferências e a forma de como os clubes em Portugal estão a contratar. Claro que tivemos aqui uma ausência de vídeos, vocês sabem que eu passei por uma cirurgia, depois estive no processo de recuperação e também a minha voz ainda não se encontra a 100%, mas vou tentar falar um pouco sobre a atualidade do futebol nacional. Antes disso, eu quero e peço-vos para subscrever o canal, tem o botão vermelho de subscrever o canal, até porque quase metade das pessoas que me assistem no YouTube não são subscritas aqui do canal Joga Simples. Eu peço-vos para inscreverem-se no canal, esse botãozinho vermelho, e ficam depois atentos sempre que eu colocar um novo vídeo, através de uma notificação, recebem a informação por estarem inscritas neste canal. Outra coisa que eu vos vou pedir, é muito importante que me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, é a rede social que eu utilizo mais para divulgar o meu trabalho, não só no YouTube, como também na plataforma à qual eu faço streams todos os dias à noite. E é lá, nessa plataforma, onde eu desenvolvo as minhas ideias, os meus pensamentos e tudo o que diz respeito ao futebol. Porque lá, quando eu estou a streamar, tenho 3, 4, 5 horas em que o meu pensamento é muito mais alargado do que propriamente aqui no YouTube, em que somos também limitados pelo tempo e pelo tempo de visualização. E às vezes, à noite, numa stream, é muito mais fácil eu explicar aquilo que eu sinto, a minha opinião mais verdadeira sobre o futebol nacional. Isto é um vídeo de opinião, não é um vídeo de entretenimento, ou seja, o meu canal é mais um canal de opinião sobre futebol. O facto de eu ser treinador também me dá uma margem de estar mais à vontade de explicar o processo jogo. Eu acho que este vídeo vai ser um bocadinho grande, extenso, porque há muita matéria para falar. Eu não queria dividir os vídeos e quero colocar tudo num só vídeo. Vou destacar alguns clubes, vou destacar alguns jogadores, é normal, não posso falar de tudo e de todos, porque então utilizo essa forma de comunicar à noite na stream, na outra plataforma, e aqui vou colocando as respostas às perguntas que me fazem especificamente sobre este jogador ou sobre este clube. Eu tenho aqui uns apontamentos, vamos falar do Benfica, do Porto, um pouco sobre o Sporting e o Braga, ou seja, 4 equipas que merecem destaque nesta Liga NOS e alguns jogadores que também nos parece ter algum destaque, e explicar aquilo que eu sinto nessas contratações e o valor do jogador em termos de jogo e não valor financeiro. Vamos começar então pelo Benfica. Benfica, que nos vídeos anteriores eu já tinha falado sobre algumas contratações que o Benfica estava a pensar fazer e que estão confirmadas desta vez. Também já falei que a grande contratação desportivamente do Benfica foi Jorge Jesus. Eu tenho aqui um plano de alguns jogadores que o Benfica, ou que parecem estar certos para o Benfica, e alguns já confirmados. E vamos começar então por Pedrinho. Muitas pessoas me perguntam o que é que eu acho sobre o Pedrinho. Pedrinho é um jovem brasileiro, jogador de 22 anos, vem do Corinthians. É um jogador que precisa ainda incutir comportamentos mais defensivos, ou seja, não só na reação à perda de bola, mas também na ocupação do espaço no sentido da organização defensiva. É um jogador que precisa que Jorge Jesus o incuta esses comportamentos do jogo sem bola, porque Pedrinho é um jogador explosivo. Pedrinho é um jogador que queima linhas, é muito bom tecnicamente, é um jogador que chega com grande facilidade ao último terço do terreno e, claro, tem potencialmente falando, tem características de finalização com bons remates fora da área. É um jogador que pode jogar no corredor lateral, fazendo aquelas diagonais para o espaço mais interior, como pode jogar, por exemplo, no corredor central, numa perspectiva de 8-10. Tá? Pedrinho é sim uma boa contratação para o Benfica, precisa imenso de melhorar os seus comportamentos sem bola. Depois temos o Gilberto, que é o lateral direito que vem do Fluminense, jogador de 27 anos com grau de maturação já elevada. É um jogador que vem para a posição de lateral direito, da parte mais defensiva
do Benfica. É um jogador muito agressivo no bom sentido, um jogador que ataca muito bem o espaço na profundidade, faz muito bem o corredor do lado direito, mas também tem alguma dificuldade no processo defensivo, no que diz respeito ao seu posicionamento mais defensivo. É um jogador que faz muito bem não só o overlap, que é a sobreposição ofensiva, como também faz a sobreposição no espaço interior. Em vez de ir por fora, vem muito por dentro. O jogador que faz diagonais e é um jogador corajoso no que diz respeito também à finalização no último terço. Claro que a melhorar está certamente na transição defensiva em termos posicionais, no que diz respeito ao processo mais defensivo, o processo de jogo sem bola. Elton Leite é uma contratação para a baliza, vai dar mais competitividade a Vlaco Dimos, até porque Elton Leite já tem 29 anos, vem do Boa Vista, é mais uma solução para JJ e é mais um jogador para o exercício, para o treino e dar maior competitividade à baliza do Benfica. Um guarda-redes que me parece entre os postos, um bom guarda-redes, estatura muito alta, uma boa presença na área e nas saídas a cruzamento é algo a melhorar, mas tecnicamente também não sou a pessoa mais indicada para falar sobre a posição do guarda-redes. Depois temos uma das grandes contratações do Benfica, que é Cebolinha, o jogador que vem do Grêmio com apenas 24 anos, já jogador da seleção brasileira, é talvez a contratação mais sonante por parte do Benfica, não só desportivamente como também financeiramente. É um jogador que com 24 anos facilmente uma previsão daqui a 3, 4 anos pode valer o dobro ou o triplo do investimento do Benfica. Um jogador muito explosivo, um jogador com uma velocidade constante muito boa, uma aceleração acima da média. É um jogador que faz a mudança de velocidade muito forte. É um jogador de 1 para 1 também, com características, com técnica individual muito acima da média, e é um jogador de penetração ofensiva realmente muito importante para aquilo que JJ prevê sobre o seu modelo de jogo. Cebolinha é talvez, ou quase com certeza que é das melhores contratações que o Benfica fez nesta temporada. Depois fala-se em Vertonghen. Vertonghen não sei se está confirmado, na altura que eu fiz este vídeo o Benfica não anunciou Vertonghen. É um central com grande experiência no campeonato inglês, apesar de já ter 33 anos, é um central que através do seu posicionamento, jogo aéreo, contenção, ou seja, comportamentos no aspecto mais defensivo, Vertonghen está muito maturado, é um jogador já com muita experiência, e quando eu falo experiência não falo na idade do jogador, falo naquilo que ele faz durante todas as épocas e os minutos que tem em todas as épocas, e isso é que faz, é que torna um jogador mais experiente. Há aqui um senão, porque a linha defensiva de Jorge Jesus joga muito subida, ou seja, dar a profundidade para o controlo do seu guarda-redes, ou jogadores rápidos para depois controlar também essa profundidade. Vertonghen não é um central muito rápido e poderá aí causar algum problema a JJ, mas eu acho que esse problema poderá ser resolvido através da sua experiência e do sentido posicional. Falamos em outros jogadores. Onde é que está Cavani? Pergunto eu. Onde está o ponta de lança, ex-jogador do Paris Saint-Germain? Hoje, sexta-feira, nós estamos há 2 semanas completas a falar sobre Cavani e ainda não deu luz, o ponta de lança ainda não foi anunciado, fala-se muito, até à data não está fechado, vamos esperar se Cavani é anunciado ou não, para depois eu dar a minha opinião mais desportivamente, até porque financeiramente vocês sabem que eu sou totalmente contra a vinda de Cavani com os valores que se falam aí na imprensa. O Goldschmidt é um jovem jogador que vem do campeonato alemão, não vos posso falar muito sobre este jogador porque eu não tenho um conhecimento total para vos dar a minha opinião. Dizem que ele é bom jogador no processo ofensivo, é um jogador com uma técnica individual acima da média, é aquele jogador do futebol moderno que procura o espaço através da sua mobilidade, mas vamos esperar para ver se esse jogador aterra na luz para representar o Benfica. Eu disse que ia colocar tudo no mesmo vídeo, portanto vamos passar para outro clube e vamos passar para o Futebol Clube do Porto.
Futebol Clube do Porto que teve uma notícia há uns dias atrás nada favorável e eu fiquei surpreendido quando a UEFA divulgou que o Futebol Clube do Porto não se viu livre do fair play financeiro e dos objetivos criados pela UEFA financeiramente. O Futebol Clube do Porto apenas cumpriu parcialmente os objetivos financeiros estipulados pela UEFA e eu, apesar que o Porto, nos últimos 3 anos, ser campeão 2 vezes, Liga dos Campeões, entrada para a Liga dos Campeões, facto esse que dava para o Futebol do Porto cumprir esses objetivos económicos, até porque o Porto não fez grandes contratações sonantes, apenas vai ao mercado aqui e ali, excetuando a contratação de Nakajima, 12 milhões por 50% do passe, é muito para um clube que está a tentar cumprir com esse fair play financeiro, e eu esperava que o Porto, nesta temporada, pudesse ter mais força em ir ao mercado. O Futebol do Porto tem 2 contratações confirmadas, não se esqueçam dos regressos, dos jogadores que regressam de empréstimo, que podem ser muito importantes, não só para o Benfica, para o Porto, para o Sporting, para o Braga ou qualquer outro clube. Normalmente os jogadores emprestados, ninguém fala neles e podem ser uns bons ativos para a próxima temporada. E o Porto tem muitos jogadores a chegar de empréstimos, caso, por exemplo, de Diogo Queiroz, que eu gosto muito desse central e pode vir a ser um grande ativo para o Futebol do Porto. Porto, que tem 2 contratações acertadas. Primeiro temos Carraça, lateral direito que vem do Boa Vista com 27 anos. Não vi essa contratação com bons olhos, ou seja, desportivamente Carraça não fez aquilo que é preciso para representar o grande Futebol do Porto, para vestir aquela camisola. É preciso muito mais, com um grau de exigência bem lá em cima e com uma qualidade técnica de excelência, e Carraça não parece ter esses requisitos para ingressar no Futebol do Porto. O problema é que tem lá Sérgio Conceição, outra incógnita, porque até à data nem Sérgio Conceição nem o Futebol do Porto disseram que o técnico vai estar presente de corpo e alma na próxima temporada. Eu cada vez mais acredito que ele fique, apesar que no passado tinha dito que pensava que ele ia embora, mas acredito que ele fique no Futebol do Porto, e Carraça veio preencher o posicionamento do lado direito do Futebol do Porto. Vai ali competir com o Manafá, libertando Corona para o processo mais ofensivo, para extremo. Carraça é um jogador que nunca vira a cara à luta, é um jogador extremamente agressivo, é um jogador que por vezes peca na contenção e é através de entradas impetuosas, que é um jogador muito indisciplinado através de cartões amarelos, mas é um jogador que pode ajudar o Futebol do Porto naquele sistema mais defensivo em que há jogos que precisa de um lateral mais posicional, como há jogos que precisa de um lateral com a velocidade de Manafá. É mais um jogador para o Futebol do Porto em que eu coloco muitas dúvidas sobre a qualidade de Carraça versus o nível de exigência do Futebol do Porto, mas estamos aqui também para avaliar depois as prestações deste lateral direito Carraça. Cláudio Ramos já se falava há muito tempo, o guarda-redes de 28 anos que vem do Tondela ingressou no Futebol do Porto, mais um guarda-redes que eu prevejo que Diogo Costa será emprestado para rodar e ter minutos, até porque a luta na baliza vai ser através de Marchesín e de Cláudio Ramos. Dar mais competitividade a esse posicionamento na baliza. O Futebol do Porto, que está em várias competições, pode gerir entre Marche e Cláudio Ramos que tem uma grande experiência na Liga Portuguesa, e o Futebol do Porto vê-se um pouco órfão de ir ao mercado para apostar naqueles jogadores mais caros, em que podem dar mais valia à equipa do Futebol do Porto, por causa desse fair play financeiro que o Porto ainda não cumpriu, e isto identifica muito bem os erros que o Futebol do Porto cometeu no passado, tendo em vista os orçamentos para as temporadas. Vamos esperar mais um bocado, até porque eu acho que o Porto vai atacar o mercado, como o Porto vai vender os jogadores para equilibrar o saldo com o objetivo financeiro da UEFA. Passamos para o Sporting Clube de Braga, cada vez está melhor. Eu acho que a gestão de Salvador nos últimos tempos fez com que o Braga conseguisse ir ao mercado ao nível daquilo que é o Sporting Clube de Braga, não pensar em jogadores fora da realidade do clube minhoto, mas ir ao mercado
assertivamente e buscar jogadores que vão dar mais valias ao plantel de Carlos Carvalhal. O Braga, então, aponto alguns exemplos. O primeiro tinha que ser Nico Gaitán. Gaitán está de regresso a Portugal. O argentino agora está ao serviço do Sporting Clube de Braga, já com 32 anos, e vem do Lille, aquele extremo que pode jogar também no corredor central, que dispensa apresentações, dada a sua característica mais técnica. Falta-me perceber a condição física, a força, a agilidade, a velocidade, a aceleração, o que é que Gaitán tem para apresentar ao Sporting Clube de Braga, mas através da sua experiência e da sua técnica individual acima da média, é certamente uma boa contratação para o nível do Sporting Clube de Braga. André Castro, com 32 anos, vem da China, ex-jogador do Futebol Clube do Porto. Musrati, 24 anos, vem do Vitória, e Yuri Medeiros, com 26 anos, vem do Nuremberg, que é uma equipa que está na segunda liga alemã. Estamos a falar de 3 jogadores. Castro no corredor central, a médio centro, com um grau de maturação já elevadíssimo, 32 anos, é um jogador muito experiente e que vai dar muito ao Sporting Clube Braga no corredor central. Depois Musrati é o pulmão, é o físico, é a presença, é a vassoura, é o jogador que varre aquele meio campo todo. Não é jogador tecnicamente muito aprimorado, mas é um jogador que utiliza a sua força para a ocupação zonal através do seu posicionamento, principalmente nas coberturas defensivas através do corredor central. Não sou muito adepto das características de Musrati, mas compreendo que em equipas de futebol é preciso, ou são precisos, comportamentos que Musrati tem ao serviço coletivo, mais na parte defensiva, no jogo sem bola do Sporting Clube de Braga. E depois o Yuri já com 26 anos, já não é aquele menino do pé mágico, pé canhoto mágico do Yuri, mas certamente através das suas diagonais de fora para dentro, é um jogador ao mais estilo Trincão, com um grau de maturação mais elevado, mas que tecnicamente não tem aquilo que Trincão tem. Jogadores um pouco idênticos na forma de como atuam a partir do corredor mais exterior, naquelas diagonais para o corredor mais interior, e claro que através do modelo de jogo de Carlos Carvalhal, o Yuri vai se adaptar perfeitamente, até porque aos 26 anos o grau de maturação já está ali no intermédio, um jogador que já tem muita experiência e vem de um campeonato alemão que não é fácil, apesar de ser uma segunda liga. É aí que jogadores vão ganhando a tal experiência que depois é preciso para as equipas como o Sporting Clube de Braga, que está a atacar o mercado como ninguém. O Braga está a ser corajoso, está a ser atrevido, até porque pode ir ao mercado devido às vendas que efetuou no passado e ao controlo financeiro da equipa minhota. Por fim, deixa o Sporting. Não porque o Sporting ficou em quarto lugar, mas porque o Sporting há uma grande indefinição daquilo que se está a passar no mercado aqui em Portugal. Falam-se de muitos jogadores para o Sporting e eu ontem à noite tive o cuidado de ir pesquisar, estive no 00, estive no Transfer Market, eu não consigo ver nem Porro nem Antunes, o lateral esquerdo que está de regresso a Portugal já com os seus 32, 33 anos, mas não há confirmações certas no Sporting, nem o Sporting divulgou, nem nas plataformas online eu vejo as contratações acertadas por parte do Sporting. Mas o problema do Sporting não está na sua gestão desportiva através da equipa técnica nem dos seus jogadores. Eu acho que o problema do Sporting está acima, está na estrutura. Não vou dizer mal do presidente do Sporting de Varandas, até porque eu não tenho condições para avaliar aquilo que Varandas faz. A única coisa que eu vos posso dizer é que o problema do Sporting passa também pelo gabinete de prospecção, que eu já apontei o dedo na ferida. O Sporting precisa de remodelar o gabinete de prospecção, até porque com esta pandemia muitos jogadores estão a ter dificuldades em renovar contratos, muitos bons jogadores estão a sair dos clubes a custo zero. Basta o Sporting estar atento ao mercado e ir buscar jogadores que vão dar mais qualidade ao plantel de Ruben Amorim. Também com este mercado e através da pandemia, a inflação não existe, ou seja, há uma recessão
daquilo que são as apostas dos clubes em relação às grandes contratações no mercado e pode haver aqui alguns sinais onde o Sporting pode ir buscar bons jogadores para o plantel leonino. O caso de Porro eu não conheço, o caso de Antunes não sei até que ponto seria um jogador útil, não só através das lesões que ele tem tido, mas também a qualidade versus idade e aquilo que poderia dar ao Sporting. Claramente é um lateral com experiência que vai depois soltar também o Acunha naquela posição mais de lateral, mas o Sporting também tem um miúdo, o Mendes, que também consegue fazer o corredor esquerdo como ninguém. O Sporting precisa urgentemente ir ao mercado para ir buscar um defesa central, isto se Ruben Amorim jogar com uma linha de 3 mais os 2 laterais subidos, estamos a falar de Coates e do outro jovem jogador do Quaresma, mas está a faltar um central titularíssimo para essa linha 3 e depois criar alternativas, até porque Borja não é alternativa, Luís Neto parece não ser alternativa e depois aprimorar aquele meio campo do Sporting, porque Mateus não chega, Wendel não chega, Bataglia não chega, precisa de mais presença no meio campo e claro está, na frente de ataque muitas soluções o Sporting está a precisar, porque é uma equipa curta no processo ofensivo. Vamos também aguardar mais uns tempos, vou estar atento e vou fazendo vídeos aqui para o canal, não só sobre estes clubes, como também alguns outros clubes que eu possa fazer um apontamento. Sigam aí o meu canal, façam o registro, a subscrição, o vosso apoio é muito importante, o vosso feedback é muito importante, não se esqueçam do likezinho no YouTube, que é muito importante, e na caixa de comentários eu quero que vocês me comentem quais são os clubes que vocês gostavam que eu falasse da Liga NOS e as contratações, jogadores que vocês querem que eu fale, coloquem aí na caixa de comentários. Por isso, não se esqueçam, vamos estar atentos. Próximo vídeo podemos ter mais novidades sobre o Futebol Clube do Porto e sobre o Sporting, até porque neste momento no mercado Benfica e Sporting Clube de Braga estão fortes no que diz respeito ao ataque das transferências do mercado de verão. Não se esqueçam, feedback é muito importante, likezinho, comentem aí na caixa de comentários quais são as equipas que vocês gostavam que eu falasse, subscrevam o canal e vemo-nos por aí.